Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e você é muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para fazer um estudo de Ezequiel capítulo 37, tá? Então, não perca, né? Tire um tempinho para você assistir, para você fazer esse estudo que vai ser uma bênção para você, tá? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que tem assistido esses vídeos, que eu acredito que Deus tem falado ao seu coração. Lembrando que aqui do outro lado está uma pessoa pecadora, não é melhor do que ninguém, né? Como eu disse ontem, Deus poderia enviar os seus anjos para pregar o Evangelho, mas Deus decidiu usar cada um de nós. E você também é um instrumento aí na mão do nosso Deus, tá? Então seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, tá? Então, antes de nós entrarmos aqui no tema, eu gostaria de orar com você. Feche os olhos com a sua fronte, vamos orar com Deus. Querido e bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que nós estamos aqui na tua presença. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar o discernimento para que nós possamos ler esse tema, Senhor, e explicar. Que o Senhor nos abençoe, cada um de nós nesse dia, meu Pai, e que o Senhor derrama para aquelas pessoas e para todos nós uma bênção sem medida. Abre a janela do céu, meu Pai. Se há uma pessoa que está precisando de uma bênção nesse dia, Senhor, que o Senhor conceda, meu Pai, a restauração no casamento, uma cura, meu Pai, uma oportunidade de trabalho. Que o Senhor derrame uma bênção sobre essa pessoa, para que o seu nome não seja blasfemado por elas. Que nesse dia o Senhor abençoe cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ouvi certa vez uma pessoa numa rádio falando sobre esse tema, Ezequiel capítulo 37. Uma perguntava para a outra sobre os versículos e a pessoa respondia. Só que a pessoa tomou tudo como literal, né? Nós não podemos tomar aqui, muitas coisas são literal ou literais e muitas coisas são simbólicas, né? Então, a pessoa tomou Ezequiel capítulo 37 como literal, né? E sendo que ele teve uma visão. Eu quero lembrar você que quando um profeta está numa visão, ele fica vários tempos sem respirar. Se a visão demorar 10 minutos, ele fica 10 minutos sem respirar, como se estivesse morto, realmente. E se a visão demorar mais do que isso, 30, 40 minutos, ele também fica sem respirar. Lembrando que quando Daniel teve as visões, lembra que quando ele voltava das visões, ele se encontrava muito fraco. Tá? Então, Paulo também deixou claro lá em 2 Coríntios 12 que ele foi levado até o terceiro céu. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, porque ele estava numa visão. E isso é muito importante nós sabermos, para que nós possamos cada vez mais entender aquilo que nós estamos lendo. Nós não pode tomar um texto e falar sobre ele sem nós conhecermos o contexto. Então eu vou ler Ezequiel capítulo 37, vou ler 14 versículos, vai ser uma leitura longa, e depois nós vamos fazer umas aplicações e nós vamos tirar aqui do contexto, os textos, né, dentro do seu contexto, para que nós possamos ver se realmente procede, se fosse literal, tá? Então eu convido você a pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta, e para você marcar aí num papel, para que depois você possa, com mais tempo, dedicar à leitura, tá bom? Então, vamos começar. O texto diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muitos numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus,
tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Presta bem atenção nas leituras, tá? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. É uma leitura longa, 14 versículos. Se nós realmente queremos entender aquilo que estamos lendo, nós temos que continuar lendo e lendo. Muitas vezes temos que ler até o livro inteiro para compreender um tema. Então aqui nós lemos 14 versículos e nós vamos tirar agora as aplicações do contexto, do próprio texto, né? O texto dentro do seu contexto. Bom, como eu já expliquei, Ezequiel teve uma visão, né? E nessa visão, no versículo 4, ele diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Não tem como um osso ouvir uma palavra. Em Gênesis capítulo 2, quando Deus formou o homem, veja que quando chega no versículo 7, diz assim, e Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, né? Então, fez o homem do pó, do barro, né? Que Adam em hebraico significa barro, vermelho, né? Terra, sabe? Então, primeiro, diz que é para ouvir. Osso em si só não ouve nada, né? E aí, no versículo 11, dá para nós todas as respostas que nós precisamos dessa leitura. Então me disse, versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que disseram, os nossos ossos se secaram e pereceram na esperança, estamos todos nós exterminados. Quando Ezequiel teve essa visão, o povo estava cativo em Babilônia. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 11, nós vamos para lá agora. Eu também quero lembrar você que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, né? Por isso nós devemos estudar bem os temas. Quando nós vamos aqui para o capítulo 11 do próprio livro de Ezequiel, no versículo 14, é a promessa da restauração de Israel. E eu vou ler aqui, eu vou ter que ler aqui pelo menos alguns versos para que você possa compreender, tá? A restauração de Israel.
Diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, teus irmãos e os teus próprios irmãos, os homens dos teus parentescos e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartar-vos para longe do Senhor. Essa terra se nos deu em possessão. Portanto, diz assim o Senhor Deus: ainda que lancei para longe entre a nação, ainda que eu espalhei pela terra, todavia lhe serei o santuário por um pouco de tempo, nas terras onde foram. Diz ainda assim o Senhor Deus: eis que ajuntá-lo-ei no meio do povo e recolherei da terra para onde foram lançados, e lhe darei uma terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dele todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-ei um coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei o coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde o meu juízo, e executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lembrando que quando Israel foi levado a cativeiro por 70 anos, Jeremias capítulo 25 nos conta um pouco sobre esse cativeiro, né? E quando o povo foi levado cativo, ficar em Babilônia durante 70 anos. Quando Ezequiel teve essa visão, ele viu o povo de Deus sofrendo muito. O povo que ele teve a visão é o povo de Israel. Todo o povo de Israel. A esperança deles tinham acabado. Eles achavam que eles poderiam voltar. Eles estavam tristes. E aí, Ezequiel, quando diz assim, profetiza sobre esse povo, que eles terão um espírito. Eu colocarei neles um coração novo, um coração de carne. Tirarei deles o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. Quando nós lemos o Salmo 137, eu vou ler aqui esse Salmo 137. Salmo 137, aqui fala quando Israel estava no cativeiro. Vamos ver aqui, Salmo 137. O povo estava... Aqueles ossos secos representam o povo de Israel. Salmo 137. Vamos achar aqui. Salmo 137. Está bem aqui. E o Salmo diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembramos-nos de Sião, nos salgueiros que haviam, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos nós de entoar canto do Senhor em terras estranhas? E o Salmo continua, né, falando da tristeza deles. Então é importante nós entendermos aqui dentro do seu contexto, lembrando também que aqui mesmo no livro de Ezequiel, quando nós lemos aqui o capítulo 10 de Ezequiel, quando nós lemos o 18, nós vemos que Deus tirou a sua glória de Israel. Só que lá no capítulo 43, Deus volta com a sua glória a Israel. Então, por isso que esse texto aqui de Ezequiel, capítulo 37, né, ele representa muito bem o povo de Israel. E hoje nós vemos muita coisa acontecendo. Muitos estão vivendo como esse povo, um vale de ossos secos.
Quando nós tornamos um vale de osso seco? Quando? Quando nós perdermos a confiança em Deus. Deus deseja colocar naquelas pessoas, principalmente nessa casa de Israel, desses ossos secos, um coração novo, um coração de carne. Jeremias falou sobre Deus colocar no povo um coração novo. Lembrando, Jeremias capítulo 24, 7 diz assim: Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Lembrando que quando Deus diz assim: eu tirarei dele esse coração de pedra e colocarei nele um coração de carne, porque o povo de Israel sempre foi um povo rebelde. O povo foi levado cativeiro pela sua rebeldia. Leia Jeremias capítulo 25, né? Jeremias capítulo 23, os falsos pastores. Ezequiel capítulo 34, os pastores também que hoje escarnecem, faz escárnio das pessoas, quer tirar tudo que a pessoa tem, né? Então o povo de Israel foi levado para o cativeiro pela desobediência da palavra de Deus, por abandonar os mandamentos de Deus, profanar o sábado. Depois você pode ler Jeremias capítulo 17. A essa sentença, Deus diz assim: eu vou mandar vocês para uma terra muito distante, mas assim mesmo eu serei por pouco tempo de vocês o seu santuário. E ali eles ficaram, até cumprir os 70 anos, para que Deus pudesse tirar o seu povo de Babilônia e dar para eles de novo a terra de Israel. Deus deu uma sentença para esse povo. E ele diz assim: uma sentença pesada que eu dei. Sabe por que eu dei essa sentença pesada? Eu não vou agora lembrar aqui esse texto que está aqui em Jeremias. Eu não vou lembrar ele, mas Deus diz assim: eu di essa sentença pesada para vocês, porque vocês torceram. Aqui, Jeremias capítulo 23, versículo 36, na segunda parte, no versículo 36, diz assim: mas nunca mais farei menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Então o povo era muito rebelde. Então, a partir de então, Deus diz para eles: eu nunca mais vou fazer menção dessa sentença pesada, porque essa sentença é pesada para cada um deles, aqueles que torcem a palavra do Deus vivo, o Deus de Israel, o nosso Deus. Por isso que o povo foi levado cativo, né? E depois de muito tempo, já aos 70 anos, Jeremias capítulo 25, 9, diz que o povo, a sentença era 70 anos. E realmente, 70 anos. Veja, todas as profecias estão se cumprindo. A palavra de Deus jamais pode cair por terra. Isaías 48 diz que seca-se a erva e murcha-se e cai, mas a palavra do nosso Deus dura eternamente. Então, esse vale de ossos secos que Ezequiel está falando é exatamente o povo de Israel, né? O povo que abandonaram o Senhor e estava em sofrimento no cativeiro.
Por isso que ele diz, profetiza a esses ossos secos, ou fale a eles, né, que eu colocarei nele o meu espírito, né? E dá até uma ênfase como fosse lá em quando Deus falou, né, no Gênesis, haja luz, haja isso pela boca, né? E os ossos se reviveram. E aí, no versículo 14, diz, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse, e isso fiz, diz o Senhor. Então, quando Deus coloca o Espírito dele em nós, é que nós conseguimos viver para Ele. Quando nós não aceitamos a palavra de Deus, nós vivemos como esse povo. Nós vivemos como ossos secos. Mas quando nós temos a esperança no nosso Deus, Deus coloca em nós o Espírito dele. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não falamos em língua, né? Como dizem por aí que identifica uma pessoa que recebeu o Espírito Santo quando ela fala em língua. Não é nada disso, a Bíblia não ensina nada disso, né? A evidência que evidencia que você tem o Espírito Santo é quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal e ande nos caminhos dele, né? Prega aquilo que vive e vive aquilo que prega. É assim que você veja as pessoas. Mateus 7,15 a 21, né? Diz assim que pelos seus frutos eu vos conhecerei. Então, se a pessoa recebeu o Espírito de Deus, não tem como você fazer mal para uma pessoa. Não tem como você difamar uma pessoa. Não tem como você roubar. Não tem como você matar. Não tem como você adulterar. Não tem como você transgredir o santo sábado. Se você realmente recebeu o Espírito de Deus. Agora, se você achou que você tem o Espírito de Deus, mas não cumpre com as leis de Deus, você não recebeu o Espírito de Deus. Você está entendendo? Por que o povo foi levado cativo? Por desobedecer a palavra de Deus. Se você estudar o Antigo Testamento, se você estudar esses livros Isaías, Ezequiel, Jeremias, você vai ver que entre a rebeldia deles, a sentença que vai fazer com que ele vá para o cativeiro, também está ali o sábado, porque eles estavam transgredindo o sábado. Eles conheciam os mandamentos, os estatutos de Deus, que Deus deu para eles. Além de idolatria. Idolatria é pecado. Adoração de santo, de tudo que não é Deus, é idolatria e é pecado. É por motivo de idolatria, matança, derramamento de sangue, profanação do santo sábado e todas essas coisas, essas blasfêmias contra Deus, que o povo foi levado para o cativeiro. E hoje muitas pessoas sofrem, sabe por quê? Porque ainda não reconheceu Deus como seu Salvador. Não reconheceu Deus como o soberano. Eu até fico me pensando que existe nas redes sociais muitos canais de pregações do Evangelho, né? Deus, de certa forma, como eu disse, Ele usa nós, seres humanos, fracos, pecadores, para proclamar o Evangelho. Mas muitas pessoas estão torcendo a palavra de Deus. Como eu acabei de ler ali. A sentença é pesada. Por quê? Porque torceram a palavra de Deus. A sentença é pesada. E quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem a mesma coisa. As pessoas estão vivendo, eles dizem, que as pessoas estão vivendo no judaísmo, judaizante, que estão guardando o sábado, que não comem coisas que foi dado para o antigo Israel. Ora, esse que eu acabei de ler aqui está no Antigo Testamento e serve para os dias de hoje também. Muitas pessoas estão assim vivendo na sequidão. São pessoas
são ossos secos que vivem vivendo por viver. Não sabe para onde vai. Vão para todo vento de doutrina. Para qualquer lugar eles estão indo. Como que uma pessoa pode chegar, falar que Deus muda? Que o sábado foi dado, que isso é coisa de judeus. Então eu não vou guardar o sábado porque eu não sou judeu? O sábado não foi dado para os judeus. Não existia Deus no jardim do Éden. Será que é tão difícil? Eu não sei se é na minha ignorância, mas será que é tão difícil você ler a Bíblia e compreender que quando Deus fez Adão, que quando Deus abençoou e santificou o sábado, não existia judeus? Será que é tão difícil de ler a Bíblia? É por isso que eu falo. Quando você for fazer um estudo, faça um estudo com quem estuda a Bíblia de verdade, com quem quer levar você mais perto de Deus. Não se engane achando que todo mundo que está pregando o Evangelho vai para o céu. Não se engane com isso daí. Hoje as igrejas aí estão brigando por causa das igrejas. Estude a palavra de Deus. Guarde no seu coração essas palavras. O povo foi levado cativo. Deus usou Nabucodonosor como seu servo para levar cativo todo aquele povo. E mesmo assim o povo ainda parecia que eles não entendiam tudo aquilo que Deus estava fazendo para eles. Então, quando Ezequiel teve essa visão, ele viu o povo de Deus dessa forma. E hoje, quantas pessoas não estão assim? Tem até mesmo cristão que está vivendo num vale de ossos secos. Por quê? Porque não acreditam em Deus, mas abandonaram a essência. Abandonaram a essência de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lembrando que esse texto de Ezequiel, capítulo 37, ele está baseado em uma visão. Não tem nada a ver com literal. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido sobre esse tema, que você não deixe de estudar a palavra de Deus. Tá bom? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você continue esse dia na presença do Todo-Poderoso. E com certeza Deus vai derramar uma bênção para a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou te esperar aqui então amanhã para nós realizarmos aqui um outro estudo. E você não deixe de fazer esse estudo. E também, se você desejar, você pode se inscrever lá no meu canal no YouTube. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, com a sua fonte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que toda essa visão, meu Pai, que Ezequiel teve sobre aquele povo, meu Pai, aquele povo que estava sem esperança, naquela terra longe, Senhor, mas o Senhor disse que o Senhor colocaria neles ainda teu Espírito, Senhor, para que eles pudessem reviver, para que eles pudessem ter esperança no Senhor e que o Senhor daria uma terra para eles, a terra de Israel, meu Pai, que eles iam voltar para lá. E assim também que nesse dia o Senhor coloque o seu bom e santo Espírito em cada um de nós, meu Pai, para que nós possamos compreender a tua vontade, para que nós possamos passar mais tempo contigo. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te espero então amanhã aqui para que nós possamos fazer um novo estudo da palavra de Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até lá!